programa Hora e a Vez da Pequena Empresa de hoje, você vai ver. Sabe aquele cartão do banco que você não utiliza mais e quer descartá-lo de maneira segura? Então, um pequeno empresário desenvolveu uma máquina que tritura o cartão e ainda pode reciclar a sua matéria-prima. Saiba mais sobre essa invenção no quadro Pequena Notável. Entre os dias 14 e 16 de maio aconteceu a 18ª edição da Exposição Internacional de Tecnologia para a Indústria Cosmética, a FCE Cosmetic. A equipe do programa marcou presença no evento e trouxe muitas novidades a você. Os primeiros anos de uma empresa são difíceis e, na maioria das vezes, há a necessidade de recorrer aos empréstimos. Mas como saber se é realmente necessário? Acompanhe as dicas do professor Douglas Pinheiro e saiba os cuidados que você deverá ter ao fazer essa escolha. E ainda, confira uma entrevista exclusiva com o vereador da cidade de São Paulo, Ari Friedenbach. Atualmente, o assunto sustentabilidade está em alta e muitas são as maneiras de se reciclar papéis, plásticos e outros tipos de produtos. Pensando nisso, este empresário inovou no mercado e criou uma máquina trituradora de cartões. Nós somos uma fábrica de cartão que fabricamos esses cartões há 16 anos. Há 9 anos, a gente já está fazendo reaproveitamento das nossas aparas. E dentro de 1 ano e meio, nasceu o programa de reciclagem de cartão, o programa RC, onde nasceu junto dele a máquina Papa Cartão, que vocês já devem ter visto em alguns pontos públicos, como o metrô de São Paulo. O programa RC ele é criado com esses princípios de descarte seguro, que é exatamente o usuário toma a iniciativa, vai até a máquina. A máquina é manual, para não usar energia elétrica mesmo, ela pode ser colocada em qualquer ponto. E o usuário gira uma manivela, onde que ele vê num painel transparente a destruição do cartão em pontos estratégicos, destruindo assim a tarja magnética, o chip e outras informações que estão ali contidas. Você pode encontrar os Papa Cartões em 6 diferentes pontos da capital paulista, além de grandes empresas que instalaram as máquinas em suas sedes. O início do ciclo da transformação do cartão pós-consumo inicia-se no descarte, lá no Papa Cartão que está nesses pontos públicos. Depois disso, o nosso agente passa nesses pontos, coleta esse material, traz para a nossa empresa, onde aqui existe uma triagem desse material, separando alguns produtos que a gente já consegue identificar que dá para ser separado e valorizando o resíduo. E aí começa-se a transformação, onde que a gente tritura em pedaços menores para inutilizar totalmente a informação que está contida no cartão. E aí vai para a linha de produção, onde existe o processo de prensagem, corte, impressão, acabamento e o produto com valor agregado no final. Um dos principais produtos que a gente tem é o cartão. Programa RC, reciclagem de cartão. A gente consegue fabricar do cartão coletado um novo cartão com tarja magnética. A gente fabrica agenda, relógio de mesa, relógio de parede, crachás, piso, réguas, calendários, porta-copos, porta-retratos. É através de ideias inovadoras como a deste pequeno empresário que nosso país se desenvolve e vem ganhando destaque em todo o mundo. Entre os dias 14 e 16 de maio aconteceu a 18ª edição da Exposição Internacional de Tecnologia para a Indústria Cosmética, a FCE Cosmetic, na cidade de São Paulo. Considerada a maior feira do setor, a FCE Cosmetic expôs todas as novidades em embalagens, matérias-primas, equipamentos e serviços da indústria da beleza. É uma feira já consagrada nesse mercado, é um local onde as indústrias cosméticas desse país encontram todo tipo de solução, desde matéria-prima até embalagens, rótulos e serviços, para que possam desenvolver melhores produtos e novos conceitos.
A exposição contou com representantes de diversos países, entre eles Estados Unidos, Alemanha, Itália e Japão, além de 300 expositores e cerca de 20 mil visitantes. Esse mercado, o mercado cosmético, é um mercado razoavelmente grande, eu diria que representa 1,8% do PIB nacional. Faturou no ano passado 48 bilhões de dólares e imaginamos que deve faturar mais 10% neste ano de 2013. Todos sabemos que os primeiros anos de uma empresa são difíceis e, na maioria das vezes, há a necessidade de recorrer aos empréstimos. Mas como saber se é realmente necessário? Por exemplo, um empresário que deseja adquirir uma máquina, o ideal é que ele faça um projeto de investimento, identificando qual é o investimento inicial, qual é o prazo de retorno desse investimento, para que ele possa, com base nesse projeto, identificar quais são as linhas de crédito disponíveis no mercado. Como saber qual será a melhor instituição financeira para solicitar empréstimos? Bom, hoje nós temos poucos grandes bancos, né, de varejo no Brasil. Então é importante que o empresário faça uma pesquisa, né, nos bancos públicos e nos bancos privados, né, para identificar qual é a melhor taxa de juros e qual é a menor tarifa também que esses bancos cobram. Como conciliar o prazo da dívida com a razão pela qual ela está sendo contraída? Então, projetos de curto prazo devem buscar linhas de crédito de curto prazo. Projetos de longo prazo, linhas de crédito de longo prazo. O que fazer para que o empréstimo não resulte em dívidas ainda piores para a empresa? Bom, o empresário ele deve analisar com cuidado, né, todo e qualquer tipo de operação realizada junto às instituições financeiras, dado que, apesar da taxa de juros no Brasil estar em 7,5% ao ano, a taxa Selic, as operações, né, as linhas de crédito para o empresário ainda são altas, né, com relação aos juros. Então ele deve analisar a real necessidade, né, para que ele possa ter uma lucratividade aí futura satisfatória e adequada para os objetivos da empresa. Com as dicas dadas pelo professor Douglas Pinheiro, você poderá analisar melhor a necessidade de recorrer aos empréstimos e, caso não haja outra saída, como cuidar para que não se torne um problema ainda maior para o seu negócio. Você está assistindo A Hora e a Vez da Pequena Empresa. Entrevista da semana. O nosso convidado de hoje é vereador do município de São Paulo e é advogado e tem uma experiência vivida que ele vai nos contar. E acabou de ser eleito o presidente da Comissão Extraordinária Permanente de Segurança Pública no município de São Paulo. O nosso convidado é o Dr. Ari Friedenbach. É um prazer tê-lo conosco. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Prazer é nosso. Ari, você teve uma experiência triste, vivida na família, com a sua filha e o seu namorado. Enfim. Bom, vou de forma bem resumida, só para situar. Claro. No ano de 2003, minha filha Liana viajou com o namorado, foram acampar e foram sequestrados por uma quadrilha de 4 menores de idade e um menor de idade, conhecido como Champinha. E o Felipe Café, namorado dela, foi assassinado no primeiro dia. Ela ficou em poder dessa quadrilha durante 5 dias, foi estuprada por todos, até que foi assassinada com 16 facadas pelo então, na época, menor de idade, esse Champinha, que é o Roberto Aparecido Alves Cardoso. Na sua avaliação, quais são os grandes problemas da segurança pública hoje em São Paulo? Eu diria que o principal problema é a certeza da impunidade. A nossa legislação é muito frágil, a nossa polícia é bastante deficitária,
tanto no aspecto de mão de obra qualificada, como equipamentos. Então, muita coisa precisa ser melhorada no nosso sistema, no judiciário, as leis, no executivo. Eu acho que tem todo um arcabouço aí que precisa ser revisto e repensado. Nós estávamos conversando e você colocou que existe uma reincidência muito grande daqueles que ficam na Fundação Casa. Qual é essa reincidência? Para os menores perigosos, realmente de maior periculosidade, são 9 unidades da Fundação Casa hoje que cuidam desses menores mais perigosos, a reincidência chega a 80%. 80%? 80%. Isso mostra a extrema dificuldade do Estado de lidar com esses menores que são realmente problemáticos. Para outros casos da Fundação Casa, existe um trabalho relativamente bem feito, até no que diz respeito à ressocialização e recolocação desses jovens de volta na sociedade. Existe uma discussão crescente na sociedade da redução da idade criminal, da não redução. O que se faz para evitar que essas pessoas continuem cometendo os crimes e continuem andando pela rua? Algumas medidas, na minha opinião, precisam urgentemente serem tomadas. A primeira questão é redução da maioridade penal. Eu, por mais estranho que possa parecer para muitas pessoas, eu sou radicalmente contrário à redução da maioridade penal. Não acho que isso seja uma solução, muito pelo contrário. Acho que se um dia isso for aprovado, vai se perceber que se criou um enorme problema. O que eu defendo é não a redução da maioridade penal, como muitos dizem, o jovem pode votar com 16 anos, então pode pagar criminalmente com 16 anos. A ideia de consciência política pode se formar aos 16 anos. A ideia do matar, morrer, o crime, é muito anterior a isso. Então não é uma referência o fato de se poder votar aos 16. O que eu defendo, já há muitos anos, é a responsabilização do menor que comete crimes hediondos ou crimes extremamente graves. Esses são crime de roubo, latrocínio, estupro, sequestro e homicídio. Para esses casos e só para esses casos, eu defendo que o jovem seja responsabilizado pelo seu crime através da emancipação judicial e aí, se condenado, responder esse crime dentro de uma unidade específica da Fundação Casa que precisaria ser criado, isso não existe, numa unidade prisional onde esse jovem vai realmente responder pelo seu crime e passar por um processo de ressocialização. Independente da sua idade. Independente da idade, porque aí a gente evita que, quando você fala em reduzir a maioridade penal para 16 anos, você vai ter o criminoso de 15, de 14 que vai continuar impune, e dessa maneira não. Dentro dessa proposta, qualquer idade não importa, importa o ato cometido. É realmente o ato individualizado. Hoje nós assistimos que existe a polícia municipal, existe polícia estadual, existe polícia federal, e quando eu estou dizendo federal, no nível federal, não a instituição Polícia Federal. O que precisaria ser feito para que essas polícias pudessem trabalhar em conjunto, se é que elas trabalham, se não trabalham? Qual a sua avaliação? Existe uma enorme dificuldade de comunicação entre as polícias. Eu defendo, isso é extremamente polêmico, mas eu entendo que a questão da polícia tem que ser no âmbito municipal. O principal órgão da polícia deveria ser a Guarda Civil Metropolitana, uma polícia metropolitana, porque é onde os problemas acontecem. Não adianta o presidente do país ou o governador olhar para a segurança comunitária, porque o prefeito é que sabe, o subprefeito é que sabe onde está realmente acontecendo o problema da segurança. Agora, no mínimo, o que nós precisaríamos é realmente haver uma integração das polícias, elas realmente trocarem informações e trabalharem em conjunto. E isso não é o que ocorre nos dias de hoje. Na sua avaliação, por quê? Bom, evidentemente há uma enorme briga por poder. Você vai diminuir direções, comandos. Isso é uma questão muito complicada. As polícias têm uma certa rixa entre elas, por mais que se queira negar, isso é um fato. Isso ocorre, não se troca as informações com a fluidez que deveria acontecer.
Crack, entorpecente, é um fator na sua avaliação que induz a criminalidade? Eu tenho dito que eu encaro o crack como o mal do século. Eu acho que é talvez o maior dano da nossa sociedade, não o único. Existem outras coisas extremamente graves que geram a criminalidade. A corrupção na nossa sociedade, que é uma instituição, precisaria ser combatida com muita eficácia, coisa que não ocorre. E esse exemplo que vem de cima é muito danoso para a nossa sociedade. O combate ao tráfico, especialmente do crack, que é a droga mais perigosa, que mata com mais rapidez e que provoca atos de extrema violência, precisaria ser combatido, na minha opinião, com seriedade, coisa que, na minha opinião, não ocorre. Não adianta a gente prender o traficantezinho que está na Cracolândia, porque você tira ele da rua, amanhã tem 2, 3 no lugar dele. O que precisaria, sim, além de se tratar como uma questão de saúde pública, não adianta nada se tratar como saúde pública se não combater o traficante grande que mora bem, que não está vendendo droga na rua. O momento que se estancar o fornecimento farto de drogas como ocorre hoje, com certeza o número de consumidores vai diminuir. Na sua avaliação, o crime, quando ele ocorre, é consequência de falta de alguma coisa, ou é o ato em si, ou é o momento? O que você faria se você tivesse a caneta para dizer, eu posso mudar tudo hoje? Veja, eu acho que assim, é muito importante a gente ter a clareza de que o crime não ocorre só nas classes baixas. Claro. Nós temos adolescentes de classe média, de classe alta, cometendo verdadeiras atrocidades hoje. É verdade. Em condomínios de luxo, existem os jovens lá dentro que, para consumo de drogas, estão cometendo crimes dentro dos próprios condomínios. A gente precisaria primeiro, hoje estava conversando com o presidente do Tribunal de Justiça, inclusive, sobre isso, a rapidez do judiciário seria muito importante para ter uma resposta mais rápida para a sociedade. Casos, por exemplo, como o Pimenta Neves, que ficou mais de 20 anos respondendo em liberdade, são péssimos exemplos para a sociedade. Esse tipo de situação mostra que o crime compensa. Como a gente estava conversando antes, uma pessoa que cometa um crime, a probabilidade dela cometer o crime, ser presa, sofrer um processo judicial, ser condenada e cumprir pena é menos de 1%. Ou seja, óbvio que o crime compensa na nossa sociedade. Você matar alguém, se você fugir e não for pego nas primeiras 24 horas, a chance de você ir preso é quase nula. O que é um absurdo. É uma aberração. E ainda quando você é preso pela nossa lei, que é extremamente frágil, e todos esses artifícios para se colocar os presos rapidamente em liberdade, mostram de que a vida não tem valor nenhum. Uma pessoa condenada a 30 anos, cumpre 5, está na rua. Então você matar alguém, apenas 5 anos você está em liberdade. Até que ponto a formação, ou o preparo, ou a educação influi na criminalidade? Eu sempre digo que é muito importante que, ao mesmo tempo que a gente combate a violência, isso é a resposta do Estado, é a prisão, é o castigo da pena com a ressocialização, que são duas coisas que têm que caminhar em conjunto, a gente tem que cuidar da educação. E quando eu falo educação, é realmente educação de qualidade, não é o que nós temos nas escolas de hoje, sejam estaduais, municipais, federais. O nosso sistema de educação é da pior qualidade, uma das piores do mundo. Nós temos um exemplo que eu sempre costumo usar, que é a Coreia do Sul, que em pouquíssimos anos se tornou uma das maiores potências do mundo, com uma coisa muito simples, educação de 10% do PIB em educação. Enquanto a gente não tiver uma educação de qualidade, novos criminosos vão nascer todos os dias. A educação vem para que essa pessoa não se torne um criminoso amanhã. Então as duas coisas têm que caminhar em conjunto. Uma coisa é a punição do que já é criminoso e evitar que ele se torne um criminoso. Isso só através da educação de qualidade e com leis que respondam aos anseios da sociedade. Com a sua vivência, com a sua experiência, como advogado, como vereador, como quem já passou por tragédias da vida, se você fechasse os olhos e projetasse daqui a 20 anos, você diria, estaremos melhor, estaremos igual ou estaremos pior?
Olha, eu realmente entrei na política por acreditar que a gente pode melhorar, nós temos que melhorar, nós vivemos num país com milhões de qualidades, tem tudo para ser um país exemplar, nós temos toda uma natureza exuberante, recursos naturais como poucos lugares do mundo, pessoas bem intencionadas, o povo brasileiro é um povo são bom, pessoas de bem. São pessoas de bem. São. Agora a gente precisa extirpar da nossa sociedade as ervas daninhas. E isso só com respostas efetivas. A punição dos corruptos, que são, na minha opinião, verdadeiros genocidas. Pessoas que roubam de saúde estão levando à morte centenas de milhares de pessoas todos os dias no nosso país. Ari Friedenbach, eu adoraria continuar essa conversa, mas chegamos ao final do nosso tempo e eu pediria as suas considerações finais. Bom, o que eu tenho a dizer é que primeiro foi uma honra estar aqui, foi um prazer. Honra nossa. Acho que esse debate da violência, da moralidade penal, tem que ser encampado por toda a sociedade para que nós possamos encontrar soluções, ou se não soluções, pelo menos melhoras na nossa sociedade. E eu acredito realmente que esse debate amplo que está acontecendo, e espero que ele fique cada vez mais inflamado e maior, possa nos levar a uma construção num futuro melhor, que eu acredito que teremos. Vereador Ari Friedenbach, brilhante advogado, conhecedor da matéria, queremos agradecer muito a sua participação e te desejar pleno êxito nessa empreitada, que é extremamente desafiante. A você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!